Todos os dias me fazem essa pergunta. Posso pintar o meu cabelo ou fazer umas mechas no mesmo dia em que eu fiz um botox ou uma selagem? E a resposta aqui, nas palavras de um outro profissional. Entenda aqui rapidinho, quando nós alisamos o cabelo, progressiva, botox, a escama dos fios do cabelo é aberta. Então, seu cabelo recebe ali o produto, seja ele com ou sem formol. E em seguida, esse cabelo é selado com a prancha, ok? Quando você descolore ou colore seu cabelo, as escamas do cabelo são abertas de novo para receber cor ou para ser descolorido. Logo, não é comum e não se faz coloração, descoloração e progressiva no mesmo dia, porque o seu cabelo abrindo essas escamas 2 vezes e isso é prejudicial ao fio de cabelo. Então, a resposta é não. Oi, gente! Bem-vindos ao canal. Eu acho que não sei se vocês assistiram o vídeo anterior. Oi. Nós fizemos um botox aqui nesse cabelo há 4 dias atrás. E ela, salpente aqui para vocês olharem, e ela não lavou o cabelo porque ela ia vir, eu até comentei no outro vídeo, que ela ia vir fazer o retoque de tinta. E aí dá para vocês verem, ó, como o cabelo até aumentou o tamanho, né? A gente até tirou umas pontinhas agora. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a prova. E, tipo, o botox fez o cabelo crescer. Então, bora lá? Galera, eu até já preparei a tinta, eu tô usando a base número 6, porque ela tem fios brancos, aproximadamente 30% de fios brancos. Então nós estamos usando a 6, que é a base loiro escuro. Vou deixar 45 minutos, talvez eu até deixe 55, eu decido no meio do caminho, se é 45 ou 55. E depois eu vou retirar com água e aplicar esse creme aqui, que é um creme fixa-cor. Vamos começar os trabalhos. E enquanto eu inicio o tingimento da raiz, vamos terminar de assistir o vídeo. Progressiva, botox, a escama dos fios do cabelo é aberta. Então, seu cabelo recebe ali o produto, seja ele com ou sem formol. E em seguida, esse cabelo é selado com a prancha. Quando você descolore ou colore seu cabelo, as escamas do cabelo são abertas de novo para receber cor ou para ser descolorido. E não se faz coloração, descoloração e progressiva no mesmo dia, porque o seu cabelo abrindo essas escamas 2 vezes e isso é prejudicial ao fio de cabelo. Então, a resposta é não. Faça sim uma coloração ou descoloração após 15, 20, 30 dias, mesmo assim tratando o seu cabelo. Mas Laura, então se você concorda com ela, por que você está tingindo o cabelo da sua cliente apenas com 4 dias de distância? Gente, esse é o ideal, mas nós sabemos também que é muito difícil para uma mulher que já tem mais de 30% de fios brancos ficar em 15 a 30 dias sem tingir a raiz. Então, eu deixo tempo mínimo de intervalo entre as 2 químicas, mas se você puder esperar, o ideal é de 7 a 15 dias para tingir novamente o cabelo. E observem que eu estou tingindo apenas a raiz. E por que esperar todo esse tempo, 15, 30 dias? É para garantir que a cutícula dos fios esteja totalmente fechada e os pigmentos da tinta se fixem neles. Evito, então, o comprimento e pontas do cabelo. Eu tinjo apenas a raiz, apenas a parte do cabelo branco. E faço isso após 4 dias. É o tempo mínimo para o fechamento das escamas. Agora, vê aqui que loucura este outro conselho que esta outra moça aqui está dando. Bom, meninas, aqui está a resposta. Posso pintar o cabelo e fazer botox no mesmo dia? Sim, pode fazer a tintura e o botox no mesmo dia, desde que faça a tintura em primeiro lugar, tire bem os resíduos da tintura, certifique-se que saiu bem. E aí, após, pode fazer o procedimento do botox,
tá bom? Beijo. Gente, que loucura, que conselho maluco é esse? Além de fazer a pintura no mesmo dia do Botox, ela ainda está sugerindo a pessoa pintar para depois fazer o Botox, ou selagem, seja o que a pessoa for fazer. Não pode ser feito no mesmo dia, nem o Botox e muito menos a selagem. Não pode ser feito no mesmo dia, porque precisa de uns dias para a escama do cabelo fechar. No mínimo 4 dias. O ideal é de 7 a 15 dias. No mundo ideal, né? Quando a pessoa pode realmente esperar. Que loucura! Olha, vocês, nós, todas, temos que ficar muito atentas com esse tipo de conselho que a gente fica achando por aí. Que a pessoa, ela não estuda, ela não procura se aprofundar no assunto e fica falando esse tipo de besteira. E tem mais! Botox e coloração pode ser feito no mesmo dia? Sim, gente, pode ser feito. Só que tem que fazer a coloração primeiro para depois o Botox, beleza? Beijos da Dela. Dela, minha querida, eu tenho que discordar com essa tua afirmação, porque o que tem que ser levado em consideração é a questão da cutícula, dos fios do cabelo. A cutícula ou Botox ou tinta, qualquer um dos dois que você coloque, a oxidação da química do produto vai abrir a cutícula do cabelo. E principalmente, tingir antes do Botox, nada a ver. Porque o produto do Botox vai desbotar a cor da pintura. E segue mais alguns conselhinhos aqui. Esses dois dados pela mesma pessoa. Respondendo uma pergunta de uma seguidora. Ruth, fiz o Botox capilar. Com quanto tempo depois devo pintar o meu cabelo? Gente, já aconteceu comigo de eu pintar o cabelo no mesmo dia após ter feito Botox. Porque geralmente quem tem coloração ou mechas no cabelo, o cabelo sofre lá o desbotamento, né? Então, pode ser aplicado no mesmo dia, se você quiser, se o seu cabelo estiver com uma estrutura boa, ou você pode aguardar aí uma semana depois da primeira lavagem e depois você pode aplicar a coloração com água oxigenada. Sim, faz parte desta pergunta de uma seguidora. O que ela não está levando em consideração aí é que o Botox abre a cutícula do cabelo e a pintura, quando aplicar a pintura no mesmo dia, a pintura não vai fixar nos fios. Por quê? Porque a cutícula do cabelo está aberta, ele precisa de uns dias, de no mínimo 4 dias, de 3 a 4 dias para a cutícula fechar. Por isso que eu só tinjo o cabelo da cliente após 4 dias, de preferência de 7 a 15. Mas quando realmente a cliente não pode esperar, eu tinjo com 4 dias. E é bem aí que ela está errada. Olha o outro vídeo dela. Oi, gente, eu vim responder aqui uma pergunta de uma seguidora que me fez a pergunta aqui no YouTube. Ela perguntou assim: depois que eu fizer a coloração no cabelo, com quantos dias eu posso fazer o Botox? Então, o indicado é quando você fizer o Botox, aguardar 15 dias para fazer a coloração após o Botox. Faz o Botox primeiro e após 15 dias faz a coloração. Por quê? Porque o Botox já tem fixado melhor no cabelo. Então, quando você fizer a coloração, não vai correr aquele risco de repente, né, que essa também faz parte da pergunta, do Botox sair do seu cabelo, tá bom? Então, o ideal é aguardar 15 dias, aí você faz a coloração, tá bom? Aqui ela já fala que depois do Botox tem que aguardar 15 dias para fazer a pintura, porque senão o Botox pode sair do cabelo, pode perder a força. Mas, gente, a questão aqui são os pigmentos da pintura. Eu acho que ela não compreendeu direito essa questão. Ruth, querida, você não pode tingir o cabelo logo após fazer o Botox, porque a cutícula do cabelo vai estar muito aberta e os pigmentos da pintura não vão fixar nos fios. O motivo é esse.
Voltando aqui para o cabelo, já apliquei a tinta e resolvi deixar os 55 minutos, porque em todos esses anos tingindo o cabelo, eu já percebi que quando a pessoa tem muitos fios brancos, o melhor é deixar a pintura 55 minutos, 10 minutos a mais, pois haverá uma melhor cobertura nos fios brancos. E agora aqui, já lavando o cabelo, ó, dá para vocês perceberem como a tinta realmente fixou. E ali, depois, quando eu for fazer a escova, vocês vão ter uma ideia melhor do que eu tô falando. Porque a pessoa que faz selagem, ela tem que esperar uns dias antes de aplicar a pintura, que é o tempo, uns 4 dias no mínimo, que é o tempo que a cutícula do cabelo já fechou, e aí a água oxigenada, que é o oxidante, vai novamente abrir a cutícula do cabelo para depositar os pigmentos. E se você tiver acabado de fazer uma selagem, os pigmentos realmente não vão fixar. Já essa aqui tem um pouquinho mais de noção. They said Doja hit so sticky, I said thank you very much. Bent the whole world over and said thank you very much. They said, Rico, you so nasty. I said, thank you very much. He just wanna eat me like some candy, but I'm not his buttercup. Bom, gente, já lavei o cabelo apenas com água e agora eu vou colocar o fixador. Como ela atingiu apenas a raiz, porque ela não quer perder o tom do comprimento que ela tá gostando, eu vou colocar o fixador. Aí eu coloquei a tinta só na raiz, então eu vou colocar o fixador só na raiz e meio e pontas vou trabalhar com Liz Repé da Aneto. Observem que eu vou colocar o fixa-cor apenas na raiz, porque ela só atingiu a raiz, então não tem necessidade de eu colocar no restante do cabelo. Eu estou colocando aqui só na raiz o fixa-cor, que já vem na tinta, e no restante meio e pontas, comprimento e pontas, eu vou colocar aquele creme que eu mostrei para vocês, que é de uma linha de reconstrução da Aneto, o Liz Repé, e inclusive ele ajuda a fechar a cutícula do cabelo, que é justamente o que este cabelo bem aqui precisa. Se você estiver gostando deste conteúdo, dê um like e inclusive faça um comentário do que vocês acharam deste react. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Assim eu vou poder voltar com outros vídeos aqui dando dicas para vocês. O recado de hoje é esse, espero que tenham gostado e tchau!